Meu nome é Ricardo, sou responsável pela frente 4 da matéria matemática. Nós vamos abordar o módulo 1 da apostila. Do que se trata o módulo 1? Plano cartesiano, distância de dois pontos, ponto médio, baricentro de um triângulo. Vamos começar a falar sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano é composto por dois eixos, o eixo x, o eixo y. O eixo x chama abscissa e o y ordenado. A interseção dos dois eixos se chama origem e é representado pela letra O. O ângulo formado pelos dois eixos é de 90 graus. Esse símbolo com retângulo com uma bolinha dentro significa que é 90 graus. A ordem numérica dos eixos. A origem ele é o zero, certo? Se nós tivéssemos tirado o eixo y, ele seria a reta dos números reais. Então, do zero para a direita são números positivos e do zero à esquerda números negativos. Aqui os números estão inteiros, mas poderia ser números irracionais e irracionais. Poderia ser raiz de 2, poderia ser meio, 3 quartos e assim por diante. Repare que da origem para cima, o eixo y é números positivos e para baixo os números negativos. Vamos falar sobre par ordenada. Par ordenada nada mais que é o endereço do ponto. E sua representação é dessa forma aqui. Abre parêntese. Primeiro é a posição do eixo x, vírgula, posição do eixo y, fecha parênteses. Vamos fazer um exercício para entender. Localize o ponto A no plano cartesiano igual ao par ordenado ponto B. Tente fazer Vamos para a resposta. O A, o primeiro é o eixo x e o segundo é o eixo y. Então, o eixo x é 1, o eixo y é 2. Então, vamos traçar, saindo do eixo x do 1, uma paralela ao eixo y, uma reta. E depois vamos traçar uma paralela ao eixo x, saindo do 2 do eixo y. O ponto de intersecção é a localização do ponto A. Então, vamos ver o par ordenado do ponto B. Bom, ponto B está no eixo x, menos 3, e no eixo y, menos 2. Então, escrevemos dessa forma aqui. Vamos falar sobre quadrante. Repare aqui a interseção dos dois eixos. Nós temos 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. E eles estão em anti-horário, tá? É muito importante saber essas coisas, porque questão de vestibular sempre cai algo parecido. O ponto Q está no terceiro quadrante. O ponto P está na abscissa. E assim por diante. Então é muito importante entender os nomes e o conceito. Em relação ao quadrante, é bom saber os valores da abscissa ordenada em cada quadrante. Por exemplo, vamos analisar o segundo quadrante. O segundo quadrante, a abscissa é negativa, porque da origem para a esquerda, os números são negativos. No segundo quadrante, a ordenada são positivos. Por quê? Para cima da origem, os números são positivos.
Então, nós temos abscissa negativa e ordenada positiva. Tenta analisar o primeiro quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Vamos falar a distância de 2 pontos. Dado o ponto A com coordenadas 0 e 2 e o ponto B 3 e 0, então 0 e 2, o A 0 no eixo X e 2 no eixo Y. O B 3 no eixo X e 0 no eixo Y. A distância entre A e B é essa linha vermelha. Essa linha vermelha chama segmento de A e B. Chamar esse segmento de reta é muito errado. Matemática, reta, ele é infinito. Tá? Repare que A, O, B formam um triângulo. Lembre-se que isso aqui significa 90 graus. Então, AOB é um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, nós podemos usar Pitágoras. Lembre-se, cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa. Então, o vermelho é a hipotenusa, certo? Quanto vai valer de A até O? Vale 2, certo? De O até B, vale quanto? Vale 3. Então, se você lembra o teorema de Pitágoras, a soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Mas nós não queremos a hipotenusa ao quadrado, nós queremos a raiz da hipotenusa. Por isso que está essa raiz. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, somando é 13. Então, a resposta é a raiz de 13. Vamos tentar generalizar essa ideia. Então, nós temos esse par ordenado de A, par ordenado de B, e nós queremos saber a distância de A e B. Bom, o A se localiza XA, YA, o B se localiza XB, YB, certo? Como anteriormente, nós conseguimos achar o segmento AB usando o teorema de Pitágoras. Para isso, nós temos que ver um triângulo retângulo. Essa é a ideia. Bom, essa linha azul é paralela ao eixo X. Essa linha amarela é paralela ao eixo Y. Por isso que aqui forma 90 graus, certo? E aqui é um triângulo. Quanto vale essa linha amarela? Essa linha amarela vai ser o quê? YA menos YB. Por isso que essa expressãozinha aqui. A linha azul vai ser quem? Vai ser XB menos XA. Essa expressãozinha aqui. O amarelo azul são os catetos. Por isso que está ao quadrado, soma deles, igual a hipotenusa, que é a linha vermelha. Só que a hipotenusa é ao quadrado, teorema de Pitágoras. Então, nós vamos tirar a raiz. Então, assim que nós achamos a distância. Resumindo, dado 2 pontos, A e B, para achar a distância, nós vamos pegar a diferença da posição X do ponto A e do ponto B, elevar ao quadrado, mais a diferença da posição do Y, do YA, do YB, eleva ao quadrado e tira a raiz. Agora vamos falar sobre ponto médio. Bom, nós tínhamos essa reta, A e B, certo? O ponto médio seria um M que ficasse equidistância de A e de B, ou seja, AM deveria ser igual a MB, igual a essa figura aqui. O AM tem que ser equidistante de MB, certo? Como que nós vamos achar
o par ordenado de M. O par ordenado de M é dado por essa expressão aqui. Para chegar nessa expressão, nós vamos usar a ideia anterior de criar triângulos. Só que nós vamos criar triângulos dessa forma. O PB é paralelo ao eixo X, PA é paralelo ao eixo Y. Então aqui forma triângulo de 90 graus. E aqui forma triângulo de 90 graus porque MQ também tem que ser paralelo ao eixo Y. A intersecção desses dois eixos chamei de P, e desse eixo com esse eixo chamei de Q. Então vamos aplicar a semelhança de triângulos no triângulo ABP e triângulo PBP, quer dizer, triângulo BMO, quer dizer, MQ, né? Tá, por que são semelhantes? Bom, o ângulo B é o mesmo que do triângulo MQB e do triângulo APB. E os dois têm ângulo 90. E esse ângulo aqui do A é mesmo que o ângulo daqui. Então podemos usar a semelhança de triângulo. Então vai ficar como? AP está para MQ, assim como AB está para MB. Como tinha dito, AM é igual a MB. Então, AB é 2 vezes AM ou 2 vezes MB. Eu vou preferir escrever 2 vezes MB para poder cancelar. Repetindo, AB é igual a 2 vezes MB. Aí eu consigo cancelar esse MB. Fica 2. Então, segmento AP sobre segmento MQ é igual a 2. Mas o que é o segmento AP? O segmento AP, segmento AP é YA menos YB. O segmento MQ é o que? É YM menos YB, igual a 2. Agora, nós vamos isolar YM. E nós vamos chegar nessa expressãozinha aqui. Tenta fazer e chegar nessa expressãozinha aqui. E depois tenta chegar no XM. Para XM, eu vou dar uma dica. Em vez de utilizar APMQ, você vai usar a semelhança de triângulo entre segmento PB está como para QB. Repetindo, segmento PB está para QB. Aí você vai chegar nessa expressãozinha aqui. Agora nós vamos falar sobre o baricentro de um triângulo. Antes de falar sobre o baricentro de um triângulo, vamos entender o conceito da mediana. Tá. Seja um triângulo ABC, um triângulo, e o M ponto médio do segmento AB. Então, MPC, o M é o ponto médio. Chamamos a mediana de um triângulo segmento AM. Então, aqui é o segmento AM, que é chamado de mediana. AM, nesse caso, é mediano relativo do lado BC. Essa frase aqui é muito importante entender. Muitas questões ele usa essa frase aqui. Por se tratar de um triângulo, ele tem 3 medianas. Vamos dar uma olhada aqui.
Por exemplo, o BN é mediana relativa ao lado AC. O PC é mediana relativa ao segmento AB. Uma coisa que esqueci de avisar aqui. Esses três tracinhos aqui significa o quê? Que PB é a mesma distância de PA. E nesse caso, a mesma coisa. AN tem a mesma distância que NC. E que o segmento BM tem a mesma distância que MC. Por isso que tem esses tracinhos aqui. Tá? Isso que significa. Agora vamos falar sobre o balicentro. O balicentro também é conhecido como centro de gravidade. O que isso quer dizer? Se você pegasse esse triângulo aqui, recortasse bonitinho, uma folha ou um papelão, madeira, sei lá, se você colocasse o dedo nesse ponto G aqui, o triângulo fica equilibrado no teu dedo. Se você colocar o ponto G aqui, então por isso que chama centro de gravidade. E como que nós achamos esse centro de gravidade? O centro de gravidade, o G, é dado por essa expressãozinha aqui. XA mais XB mais XC dividido por 3, YA mais YB mais YC dividido por 3. Onde XA, XB, XC é a posição relativa ao eixo X e Y é a posição relativa ao eixo Y. Certo? A demonstração do ponto G, que é essa expressão aqui, ele é um pouco complexo. E por se tratar de vestibular, você tem que aceitar isso, que fica mais fácil. Mas caso você for prestar para matemática, essas coisas é importante você demonstrar. Caso você for prestar para matemática, você me dá um toque que eu te ajudo a demonstrar essas coisinhas aqui, tá? Mas para outro curso, simplesmente aceita que essa expressãozinha aqui, tudo bem? Até a próxima aula.